Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento pedindo a cobertura do teu sangue sobre nós, porque nós clamamos pela tua presença, clamamos pela tua misericórdia, clamamos, Senhor, pelas tuas ricas bênçãos sobre nós, assim como nós ministramos. Que haja uma unção de acer, que haja uma liberação, Senhor, sobre nós. Que haja, Senhor, a mesma palavra liberada sobre essa tribo, que nós possamos fluir nesse tempo. Que nós possamos fluir, Senhor, dentro dessa estratégia de receber todas as provisões e que possamos ser aqueles que também prover os nossos irmãos. Que o Senhor nos dê capacidade econômica, ministerial, de fé, de alegria, de amor, de esperança, para que possamos ser fontes que suprem a outros. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine, que hoje o Teu Santo Espírito nos ensine mais como nós devemos prosseguir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, vamos lá? Ontem nós estávamos falando das bênçãos que foram dadas, né, a Ser, que ele seria o que distribuía pão, o que distribuía óleo, o que distribuía azeite, eles seriam os distribuidores, eles vêm como essa mentalidade de distribuir ou liberar a alguém. Isso é importante. Há uma unção, há uma liberação sobre esse mês, há uma característica de sermos fontes, de sermos simplesmente fonte às pessoas. E esquecemos. Veja, estamos terminando praticamente, estamos no penúltimo mês do ano, do calendário espiritual, do calendário hebraico. E aí a gente vê como nós estamos terminando agora, vazios, sem direção, sem vitória nenhuma, só com lamentos, só com dores, ou a gente consegue, no meio de tudo que passamos, ainda ser fonte que derrama sobre pessoas, ser fonte que libera sobre pessoas, ser fonte que consegue expandir sobre pessoas. Quando olhamos para a tribo de Asser, então, eles eram aqueles liberadores, né? Se eu posso dizer assim. Eles eram aqueles que liberavam sobre as outras tribos tudo que era suprimento. Bem, agora aumentar o meu volume. Deixa eu ver se tem como aqui. Não sei se melhorou muito, mas tá aí. Amém? Então, vamos, como eu sempre costumo fazer, a gente começa vendo, né, quem era a tribo, filho de quem, igual foi a característica, ou foi o que foi pronunciado no nascimento, porque tem muita importância isso, que era a circunstância, e a bênção que foi dada sobre eles. Então, veja só. Primeiro ponto, feliz. Foi o que a mãe falou. Feliz, meu Deus, agora eu sou feliz. Agora todo mundo vai reconhecer que eu sou bem-aventurado. Agora vai. Então a gente vai falar tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. Ou seja, isso é o que me traz agora felicidade. Veja, eu vou ser feliz. Então o nome Acer significa feliz. Logo, veja, esse é o mês aonde há uma unção de alegria, né? E aí parece que esse mês, meu Jesus amado de misericórdia, né? Começa, parece que um monte de coisa fazer com que nós percamos toda a nossa alegria. Parece que esse mês é um mês antagônico à alegria. Isso já é bem óbvio. Por quê? Porque se é um mês onde o Senhor libera alegria, e a alegria ele vem da sua forma plena, isso quer nos mostrar, ou quer nos trazer que a guerra desse mês é contra as estruturas da alegria. Ou seja, feliz.
Então, esse é um tempo de angústia. Lembram por que que a mãe estava brigando? Brigando porque queria ser amada pelo marido. Então, essas disputas faz exatamente, os ladrões de alegria começam a atacar. Por quê? Porque esse é um tempo de amargura. Lembrando que em 3 meses nós temos a característica de águas. Irmãos, abre um parênteses aqui. A gente já trabalhou, vocês que nos acompanham por um tempo, já, já viu sobre a visão que nós temos acerca dos, a gente fala dos planetas, do cosmos, é, das estrelas, né? Eu entendo que tudo isso são seres criados por Deus, que uns caíram, outros não, outros ainda estão na sua dimensão ainda, e nós vamos vendo, segundo Jó, abre lá, Jó 38, a gente já leu 1 milhão de vezes esse texto, mas às vezes eu tenho que repetir algumas coisas porque tem gente nova. Então, uns já têm, né, todo o conhecimento e outros fica boiando. Então, Jó 38, verso 31, o Senhor está falando com Jó acerca das estruturas que ele criou. Lembra que 38, Deus está chacoalhando Jó, dizendo: Jó, cara, você não está me entendendo. Você está querendo questionar a minha justiça, mas eu quero questionar você, o teu conhecimento. É porque Jó, ele estava orgulhoso, ou seja, ele se colocava como alguém muito entendido, e o Senhor, ele estava dizendo: olha, você está questionando a minha justiça? Beleza, então eu vou questionar o teu conhecimento, até onde você conhece, para você questionar a minha justiça. E aí ele entra, então, dizendo: onde você estava, Jó? E papapá, papá. E aí ele chega no ponto. No verso 30 diz: as águas ficam duro como pedra, a superfície das profundezas se torna compactas. Que ele está falando da chuva, né? Acaso a chuva tem pai? No verso 28. Ou quem gera as gotas do orvalho? 29. De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duro como pedra e a superfície das profundezas se torna compactas. Aí agora, deixa eu só. é, Olha que interessante. Ele no verso 18 ele diz assim: tem ideias nítidas da largura da terra? Diz-me, se sabe, onde está o caminho para a morada da luz? Quando as estrelas, onde é o seu lugar? E ele começa dizendo sobre a luz, sobre o gelo, sobre a terra. Sabe a largura da terra? E é tal. E ele vai indo. Mas no verso 31, o Senhor, ele parece que muda de assunto. No 31 ele diz: você consegue atar a cadeia dos 7 estrelas, ou soltar os laços de ouro, ou fazer aparecer o signo dos zodíacos, ou guiar a ursa com seus filhos? Em algumas traduções vai estar constelações. E as constelações nada mais é do que o signo, ou signos das constelações. Sabe tuas ordenanças dos céus para estabelecer a sua influência sobre a terra? Ou seja, ele está dizendo sobre as estruturas cósmicas das estrelas, as Pleiades, né, que são constelações também, e ele diz o seguinte: você sabe fazer com que cada mês apareça o signo do zodíaco? O que é o signo dos zodíacos? É uma constelação que aparece, o Sol passa, né, na sua elíptica, ele passa fazendo toda a sua volta, e nessa volta ele vai passando mês após mês em uma casa zodiacal. Por que eu estou voltando nesse assunto? Porque, irmãos, preste atenção. Qual é a estrutura dos 3 signos, ou qual é a estrutura das 3 bases dos signos que compõem a estação de inverno? É água. Então a gente vai ver Sagitário ou Capricórnio. Vamos lá, vou pegar aqui para vocês. Eu sei que teve muito irmão que nunca nem viu o que é signo, graças a Deus. Não ficava lá.
Hoje é o dia de encontrar o amor da sua vida. Saia de vermelho. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos lá. Veja. hum, Esse aqui é a estrutura, né? A estrutura zodiacal. Essas são as estruturas. Então, começando com Áries, que é interessante, que está ligado à questão de janeiro, né? De janeiro não, de março. Então, até mesmo o calendário de signos, eles começam na primavera e não começa no inverno. E a gente tem essa questão do calendário. E aí ele vai trabalhando. Mas eu quero mostrar isso daqui. Veja só. Olha que interessante. Quando nós mostramos aqui, você vê que ele é um círculo guiado pelo Sol. Ou seja, o Sol, ele vai passando em cada casa. Tem o nome, tem a figura e tem a letra. Olha que interessante, tem a insígnia, ou seja, há uma letra também que compõe esse calendário ou essa marcação. E quando você vai entrando aqui, pegando a estrutura, né, do primeiro, que é Ares, você vai ver que é uma volta, é invertido. É um calendário que é um círculo invertido, ou seja, o relógio do calendário, ele literalmente, ele é um relógio invertido que faz com que as pessoas patinem no tempo, né? Volte o tempo, fique sempre voltando o tempo e não avançando no tempo. Em alguns países existe o relógio invertido. Acho que foi na Polônia tem um, na Bolívia tem um que eu vi. Onde está o relógio invertido? Tem outros lugares que tem o relógio invertido. O que que seria isso? É o relógio dos signos, né? Foi na Alemanha. Mas na Polônia acho que também tem um. Tá certo. Veja só, existe o relógio invertido, que é o relógio, é o relógio dos signos. Em Londres também. Então você vai ver que em todas as nações eles colocam essa questão do relógio invertido. Por quê? Porque é o relógio dos signos, é o relógio da, da contagem para trás, né? A galera que anda para trás. Mas, voltando aqui, você vai ver, então, ó, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Agora nós entramos nos três últimos: Capricórnio, Aquários e Peixe. Veja só, Capricórnio é um bode, né? É um, seria um bode ou um cordeiro, mas não é bem um cordeiro, é um bode com rabo de peixe. Veja que ele está ligado às águas. Dois, Aquários, que está ligado às águas. E três, Peixe, que está ligado às águas. Mas eu vou um pouco mais além aqui. Vocês estão vendo aí certinho, né?
Estão vendo ainda? Não. Agora veja uma característica. Cada um desses signos, eles também têm o que nós chamamos de elementares. O que seriam os elementares? Eles seriam a base dos elementos da natureza que compõem isso: terra, fogo, ar e, é, e água, né? Quando a gente vai olhar para isso daqui, você vai ver que eles trabalham em um modo cruzado, fazendo uma triangulação. Então veja só, todo mundo vendo, né? Então você vai ver uma triangulação. Por exemplo, Ares, ele é uma característica do fogo. Por que fogo? Da violência. Fogo vai falar de tudo aquilo que é violência dentro de mim. Ou seja, tudo aquilo que está violento dentro de mim. Tudo aquilo que está em uma característica de, 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 de ira. Né? Ele trabalha na ira do meu coração. Agora, quais são as constelações que trabalham diante disso? Nós vamos ver Áries, nós vamos ver Leão e nós vamos ver Sagitário. Esses, eles trabalham com o quê? Eles trabalham com as estruturas da ira, da raiva, do ódio, do sangue, da vingança. Depois, nós vamos ver com a Terra a carnalidade. A gente vê em Touro, que é a Afrodite, né? Ou seja, a sedução. Depois vem Libra, que também vem isso, e Capricórnio, ou seja, aquilo que nós enfrentamos o mês passado, que seria quando a gente fala da orfandade. O que é orfandade? É toda a questão terrenal, adâmica, é a natureza adâmica, não em cada uma estação. Eles trabalham cruzados. Depois, nós vamos ver a estrutura. Deixa eu só melhorar minha tela aqui. Depois, nós vamos a estrutura dos ares. Então, a gente vai ver, né, o comando, quer dizer, a estrutura do ar. Então, nós vamos ver o quê? A estrutura de filosofia de Temis. Depois, a gente vê, quer dizer, eu falei Libra, não era Libra, era, vamos lá, de novo. A ira, que é Marte, né? Apolo e Zeus, que são Áries, Leão e Sagitário. Depois nós vamos ver as estruturas da Terra, Touro e Virgo, que é Virgem, né? Que é a constelação, e Capricórnio. E depois a gente vai para a estrutura de, 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 da Terra, do ar, que seria o contexto de Têmis ou de Gêmeos, né? Aí vem Libra e vem Aquários. O que seria isso? Ou onde nós queremos chegar aqui? Apesar de estarmos falando de estruturas de água, ele está trazendo das estruturas dos ares. Ou seja, existem três pontos que nós vamos falar aqui. Pontos da estrutura da água. A água ligado à terra, a água ligado aos ares e a água ligado à própria água mesmo. Então veja só que quando nós fazemos essa associação, nós vamos ver que o ataque que nós vamos enfrentar nesse mês é um ataque das emoções, mas ele não está ligado a meu sentimento, ele está ligado
aos meus pensamentos. Isso daqui é importante, porque vão ser 3 meses ligados à água. Primeiro, as águas ligado à carnalidade, à adamidade. O que que é isso? O se sentir sozinho, o se sentir abandonado, o se sentir esquecido, o se sentir traído, ou seja, coisas adâmicas, coisas da velha natureza, que eu preciso pegar de Cristo, da natureza do Cordeiro, para poder suprir essa área da minha vida. Dois, agora os ataques das águas, ele vem dentro dos meus pensamentos. Ou seja, as cadeias que afligem os meus pensamentos, aquilo que opera dentro da minha cabeça, ou seja, os pensamentos que fluem dentro de mim são os pensamentos que me traz tristeza. Olha o que o Senhor diz: e de ti brote pensamentos que te traz esperança, pensamentos de paz, pensamentos de igual texto desse que ele sempre me fala, me desalembro, como diria meu irmão, é Gálatas. Deixa eu ver se é Gálatas aqui. Isso, Filipenses. Sou ruim para guardar endereço. É Filipenses, né? É isso mesmo. Ou seja, olha o que ele diz aqui, verso 8, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será contigo. Na Bíblia a mensagem ele diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e os pensamentos com coisas verdadeiras, coisas nobres, coisas respeitáveis, coisas autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Por quê? Porque agora é o tempo de encher a cabeça, é o tempo de quebrar estrutura. Vamos para um outro ponto. Quando nós falamos dessa estrutura de agora, a estrutura que nós estamos trabalhando, como nós falamos, quem é a Sé? Feliz. O que que ele faz? Ele provê os irmãos. Irmãos, isso aqui é antagônico. Porque quando chegamos nesse tempo, o que que nós temos? Tristeza. E o que que nós queremos? É estar longe de todo mundo. Né? Fala, meu irmão, esse povo traíra vai ver comigo agora. Né? Esse povo não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, que. Ou seja, começa agora o tempo onde as pessoas estão em crise. E aí vem, né, normalmente, as estruturas carnavalescas, onde as pessoas se entregam, porque agora vem a falsa água, a falsa felicidade, e eles vão buscando, e agora começa, né, a geração de filhos. Se você parar para pensar, uma estatística aponta, né, que, que nesse tempo é o tempo do mês 9 e o mês 10 é o tempo que mais nasce gente, isso é estatística, né? Então você vai ver que dentro desse ponto, você vai começar a ver as águas vindo, e essas águas trabalhando nas estruturas mentais.
as fortificações. Por isso o Senhor vem dizendo da seguinte maneira: se alegre. O que me faz ficar triste? Aí entra a questão das estruturas. O que essa mulher, mãe de Aser, pensava? Ela pensava agora nas pessoas. Agora as pessoas vão falar bem de mim. Agora as pessoas vão fazer. Vamos lá? Vamos ver o texto em Gênesis 30? Gênesis 30, verso 13, né? Verso acho que 12. Quando Zilpa, serva de Lia, teve o segundo filho com Jacó, lhe exclamou: Que dia feliz! As mulheres me darão os parabéns pela minha felicidade. E deu à luz ao filho, e deu nome ao filho de Aser, que significa feliz. Que felicidade! Agora as pessoas me parabenizarão. Que alegria! Agora, você entende aonde estava o olhar dessa mulher? Agora as pessoas, ou seja, o olhar de agora são as estruturas de pessoas que estão à minha volta. O que não me deixa feliz é sempre aquilo que muitas vezes eu penso com o que as pessoas estão pensando. Eu penso com o que as pessoas estão olhando. Não, é porque estão pensando as opiniões. Então, as opiniões, aquilo que é formação de opinião dentro de mim, que são as estruturas mentais. O que é um aquário? O aquário não é a água. O aquário é o que contém água. É aquilo que faz com que a água fique em um formato. Ou seja, o aquário, ele é aquilo que faz com que as águas sejam represadas ou fiquem estocadas. Isso daqui é quanto, é, é, quanto mais quanto mais livre eu sou, no sentido mental. E aí eu vejo, meu irmão, dizendo uma seguinte forma, né, que quando a gente trata desse assunto, a gente fala assim, a gente não tem que ligar com o que as pessoas falam. Não, isso não é uma realidade. Mas o problema é quando eu vivo a minha vida pela opinião alheia. Esse é o problema. Porque sempre alguém vai ter uma opinião acerca da tua vida. E aí eu volto de novo para Filipenses. O que eu tenho que pensar? Qual é a minha luta de agora? A minha luta de agora é simplesmente manter os meus pensamentos e a minha mente cheias de coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. Pensar sempre no melhor e não no pior. Pensar sempre no belo e não no feio, no sentido de estruturas, né? Pensar nas coisas que eu tenho que elogiar e não me amaldiçoar. Por quê? Aí entra Salomão. Olha o que Salomão diz. O poder da vida e da morte está nas palavras. E o que são as palavras? Eu só falo aquilo que está cheio no meu coração. Então, de fato, aquilo que eu libero é aquilo que eu como. Isso é muito importante. Veja, ele termina dizendo: aqueles que gostam de usar as palavras comerão do seu fruto. Irmãos, a gente come daquilo que a gente produz. A tua vida, olhe, ela não está diferente daquilo que a tua boca proclama. Ela não é diferente daquilo que a tua boca pronuncia. Não é ficar, pensamento positivo, palavras bonitas, mas não é só isso. Mas, irmãos, se eu gosto de ser aquele que murmura sempre, eu vou viver dentro do ambiente que eu estou construindo.
E os meus pensamentos agora, as minhas emoções, os meus atos, eles são pautados sempre daquilo que está cheio. E aí vem a estrutura desse mês. Não, vai suprir, vai ser um distribuidor, vai ser alguém que derrame sobre o outro apóstolo, mas para mim tá feio o negócio. Sim, querido, mas olhe com o olhar da fé, continue lutando, quebre as barreiras. Hoje, daqui a pouco, né, a gente vai dar a palavra lá da leitura do livro, e é muito interessante a leitura do livro, quando do livro A Chamada Final chegou no ponto da saída, né, da prisão, e é muito interessante que ele fala exatamente isso. Todas as cercas que cercam alguém são cercas de dúvida, de medo. As prisões emocionais, elas são ilegítimas, porque de fato Jesus já nos libertou. Apóstolo, se Jesus nos libertou, por que estamos presos em cativeiro? Sim, porque esses são os lugares de dúvidas, esses são os lugares de medo, esses são os lugares que você está preso, esses são os lugares que muitas vezes você está atado mentalmente e não fisicamente. São lugares de ataduras mentais. Quando você crê no nome do Senhor e você conhece o nome do Senhor, você passa a avançar de uma maneira mais poderosa. À medida que você conhece o Senhor, é à medida que você avança em liberdade. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos nós estamos presos na cadeia do medo e da dúvida, da obscuridade. Gerou luz, conheceu mais Jesus, se apropriou mais desse nome, mais clareza, e mais essas cadeias se tornam palhas diante de nós. Então, se você parar para pensar, todo mundo está somente preso dentro de uma estrutura mental. Só isso. É só uma estrutura mental. Se nós não temos uma estrutura coerente, nós estamos presos. Por isso, Aquários é uma maneira de pensar, de ser feliz. Eu sou feliz, mas é uma felicidade externa. Veja só, você consegue ficar sozinho sem pensar em coisas ruins? Quando você fica sozinho, o que você pensa? O que flui assim, da tua cabeça? Ai, que bom que eu tô sozinho, que legal, né? Descansar, eu começo, porque, meu Deus do céu, eu vou pegar aquela pessoa que não sei o quê, porque aquele não embora, porque não me ligou, porque não sei o quê, porque ninguém gosta de mim. Essas são as estruturas. E é isso, contra isso que nós estamos lutando. E nós precisamos. Lembre-se, estamos gerando respostas para começar a primavera. Primeira resposta, nós vamos ter que vencer as estruturas da orfandade e da adamidade. Segundo, as estruturas mentais, que são aquilo que solidificou a minha vida. E terceiro, que seria a próxima estrutura, né, que são as estruturas das águas mesmo, que é peixe, que a gente vai entrar quebrando as estruturas das impurezas das próprias águas, ou seja, das questões, quando a gente coloca aí, das turbulências de águas, né? Das águas, das emoções, da inconstância. Então a gente vai vencer a natureza adâmica, nós precisamos vencer dos fundamentos errados, dos pensamentos malignos e depois das estruturas da dubiedade. Mas vamos lá. Agora, como eu sempre costumo ver, né, o que aconteceu no 11º mês? O que aconteceu nesses meses que pode me dar uma luz para aquilo que está por vir?
Vamos ver onde aparece a 11ª, primeiro mês na Bíblia, né? Na verdade, não aparece em lugar nenhum, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma menção do 11º mês. Ou, deixa eu só fazer as contas aqui no calendário aqui. Ajuntando essas duas, lembra? De Gênesis até Êxodo, nós temos um calendário. De Êxodo a Apocalipse, nós temos outro calendário. Então, deixa eu só configurar minha Bíblia aqui, que ela saiu da minha ordem aqui, eu estou meio perdido. Só um pouquinho. Vamos lá. É que a gente esquece que a Bíblia está numa linguagem, a Bíblia que eu uso aqui está numa linguagem coisa, não é 11º, é 1/10, né? Então, você não tem uma linguagem coisada, você não fica negociado. Vamos lá. Abra tua Bíblia aí em. Puxa, cadê aqui? Deuteronômios, capítulo 1. Olha que interessante. O que nós acabamos de falar? Que as nossas estruturas, ou o que nós estamos confrontando, são estruturas mentais. Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Trazer à memória. Nós vamos confrontar uma estrutura de mente. Águas ligado à estrutura de mente. Agora, olha que interessante aqui isso daqui. Deuteronômio 1. São essas palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, no Arabá, de fronte do mar de Zuf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zabe, jornada de 11 dias a desde 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar-se esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. Voltai-vos e parti, ide às regiões montanhosas dos amorreus e todos os seus vizinhos, no Arabá, e as regiões montanhosas, e a Baixada, e o Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e aos Líbanos, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuai a terra que o Senhor com juramento deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e deles, e as terras descendentes deles, depois deles. Então, veja só, olha o que está acontecendo aqui. O que acontece no primeiro dia do primeiro mês? Moisés traz a recordação de todas as palavras que Deus tinha dado. O que é Deuteronômios? Irmãos, Deuteronômios é o resumão. Êxodo é a história. Números é a contagem. Levítico são as ordenanças sacerdotais ali. E Deuteronômios? O resumão. O que seria isso? Deuteronômio seria o resumo depois de 40 anos.
Eles passaram 40 anos, e aí Moisés diz: olha, agora eu vou fazer o resumão aqui para que vocês possam entrar na terra e não se esquecer de nada do que o Senhor falou. Então, preste atenção aqui. O que que seria esse resumão? Ele está agora recapitulando todas as palavras. Agora volta para o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses: o que permeia a cabeça de vocês sejam coisas que traz vocês para a centralidade de Cristo. Não é coisas que faz você, não é coisa que faz você, Deus abençoe, querido. Não é coisa que faz você ficar para trás, mas coisa que faz você avançar de uma maneira sobrenatural. Entenda isso, irmãos. Esse é o mês que o Senhor leva você a recuperar as memórias daquilo que foi as grandes obras do Senhor na tua vida. Por isso, os distribuidores, memórias. Meu irmão, nós precisamos ter memórias para poder passar para gerações. Tudo que você passou até agora, você lembra com lamentos ou isso serviu como uma edificação para você romper? Todas as tuas lutas são lutas de lamentos ou são lutas que marcaram um alicerce para o teu crescimento? Rapaz, já passei por coisa, viu? Mas sabe quando você fala, meu irmão, já passei por coisa, mas graças a Deus que tudo isso e em tudo isso eu vi a mão poderosa de Deus. Ou seja, em tudo que eu já passei, eu pude aprender dia após dia como Deus foi comigo, como Deus agiu. E aí vem um fato: como Deus fez, Deus continuará fazendo. Olha a palavra. Como Deus fez, Deus continuará fazendo. Como Deus já me livrou, Deus continuará me livrando. Como Deus já me proveu, Deus continuará me provendo. Como Deus já me trouxe escape, Deus continuará me dando escape. Volto de novo, porque está muito associado à leitura de hoje do livro. Ele, quando aquele jovem, né, quem está acompanhando a leitura, o jovem apóstolo que estava ali, vou, não vou, vou, não vou, e segundo aquilo que ele viu, e ele foi cheio de fé, ele foi se enchendo do nome de Jesus, ele começou a olhar e viu que as grades eram muito frágeis. E quando ele colocava a mão nas grades, que era a prisão, as grades caíam. E aí, né, Rick Joyner coloca isso, que existe diversas coisas, existe já buracos que foram feitos no muro das prisões por pessoas que já atravessaram ela, mas tem buracos que nós provocamos. Ou seja, que as pessoas sigam o nosso exemplo. Por isso o apóstolo Paulo sempre fala: segue o meu exemplo. Os buracos das prisões que eu já passei. Ou seja, isso aqui eu venci. Você quer passar por essa mesma fresta? Ou seja, você quer passar pelo meu testemunho? Você quer passar com a minha fé nesse sentido? Não é com a minha fé, mas, cara, você está olhando para aquilo que eu passei e venci, e você se inspirou nisso? Passe por essa fresta que eu já passei. Mas tem gente que ele se enche de fé no nome de Jesus e ele provoca a sua própria fresta no buraco, que vai servir para muitos outros seguirem. Então, de fato, o que que nós estamos dizendo aqui? Meu irmão, esse é um tempo de você relembrar as coisas. Espera aí, meu irmão. Tá ruim, tá difícil, tá complicado. Mas espera aí. Quando não teve? Quando a vida foi fácil? Quando as coisas foram boas? Se você parar para pensar, nós sempre tivemos luta. Enquanto nós estamos nessa terra, nós temos guerra. Ah, apóstolo, mas teve tempos melhores, beleza. Mas também você já teve tempos piores. E como você venceu? Já teve noites, já teve dias. A vida sempre será de dias e noites, dias e noites, dias e noites. E você está até aqui. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem fé, né? Ou seja, você é crente. E se você é crente, vamos dizer o seguinte, meu irmão: você não está aqui caindo de paraquedas. Até agora, o que que você fez? Você venceu luta. Concorda comigo? Você venceu lutas.
Você rompeu barreiras. E como você venceu lutas? Teve uma provisão do Senhor. E você acha que ele só fez naquele tempo? Ele não vai fazer da agora para frente? E essa expressão, quando a gente começa a colocar, irmãos, literalmente, nós precisamos todo dia viver o nosso melhor dia. Essa é a expressão. Todos os dias nós precisamos viver a nossa melhor época. Por quê? Porque agora nós estamos mais maduros, agora estamos mais sábios, agora estamos mais entendidos, agora estamos mais com mais bagagem. Por isso, quando a gente olha para Jesus, uma das expressões de Jesus, de Deus, os seus cabelos brancos. O que se refere aos cabelos brancos? Os cabelos brancos se refere ao nível de conhecimento acumulado, sabedoria. Nós precisamos entender isso. Comece a recapitular tudo que o Senhor já fez com você. Começa a guardar na tua cabeça, faz a leitura de novo de tudo aquilo que Deus já te deu, de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que Deus já te proveu, de todas as palavras proféticas acerca da tua vida. Comece a ver todas as palavras que o Senhor já providenciou para você. Isso é muito importante, porque uma das estratégias de Satanás para nos paralisar é nos colocar dentro de aquários, ou seja, dentro de lugares, para que nós não possamos ter o oceano inteiro, mas nós estarmos dentro de um aquário, ou seja, limitado. Segunda menção do 10º mês. É, pegar aqui se tem mais alguma menção, né? Abra em Zacarias. Amém. Zacarias capítulo 1, verso 7, no 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebat, que aqui ele fala, né, na nossa tradução. E o leite Shevat, ele vem da palavra uma vara. Olha que interessante. Shevat significa uma vara. Lembra que ele diz que a vara e o cajado do Senhor me consola? A vara também é uma medida. A vara também é um apontamento, é um consolo. E nesse mês, né, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido. Tive à noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baixos e brancos. Vamos ver se tem alguma outra. Em Apocalipse 6, né? Temos cavalos. Então perguntei, meu senhor, quem são esses? Respondeu, o anjo que fala comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disse, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho, estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado. E elas agravaram o mal.
Portanto, assim diz o Senhor: voltar-me-ei para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nele será edificada, diz o Senhor dos exércitos. O cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda consolará Jerusalém. Agora, preste atenção nisso daqui. São duas menções do 10º mês. Primeira menção, Deuteronômios 1. Segunda menção, Zacarias 1. Olha que interessante. Depois, primeira menção, recapitulem a promessa de Deus. Veja só. Recapitulem a promessa de Deus. Traga de novo as promessas que Deus deu. Zacarias. Olha Zacarias, gente. O anjo sai. Os cavalos vão medir e ver a cidade. E ele diz: Senhor, está tudo tranquilo. Nada mudou. Está todo mundo tranquilo. Aí ele diz: Senhor, até quando? O Senhor não vai vingar Jerusalém. Até quando, Senhor, o Senhor não vai? Já são 70 anos que esse povo está cativo. Até quando? E o Senhor diz: é para agora, meu irmão. Veja só, eu vou começar a fazer isso. Eu estou irado com quem está afligindo Jerusalém. Eu estou já a ponto de agir para quem está trazendo tormento. Chegou o tempo da mudança, chegou o tempo da quebra, chegou o tempo da resposta ao meu povo. Então veja, nada é por acaso. Isso acontece na onde? 11º mês. Ou seja, olha as boas notícias. E é tão interessante que ele coloca exatamente nisso, né? Ele, no verso 14, esse me disse: calma, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiante. Mas olha o verso 13: respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. O Senhor respondeu com palavras boas. Mais uma vez, encha a tua vida com as boas palavras do Senhor. Isso daqui, irmãos, não é positivismo, mas entenda. Profeticamente, nós queremos entrar nesse mês. Profeticamente, nós queremos encher o nosso coração esse mês. E eu quero, junto com essas duas palavras, eu quero hoje dar essa palavra e liberar apostolicamente sobre a tua vida. Irmãos, chega, vai chegar boas notícias, chega de más notícias. O Senhor começa a mudar o ciclo, o Senhor começa a mudar a sorte, o Senhor começa a mudar as estruturas, que comece a temporada de boas notícias, que comece o tempo onde o Senhor está vendo o cativeiro e dizendo: chega, comece o tempo onde ele perseguirá os perseguidores espirituais. Chega, começa o tempo onde o Senhor traz as memórias de novo. Lembra, Deuteronômios é a arrumação para eles saírem. 40 anos tinha passado e o Senhor diz: pronto, chegou o tempo de vocês tomarem a terra prometida. Agora, irmãos, olha que interessante. Agora, em Zacarias, chega o tempo do fim do cativeiro. As duas menções do 10º mês é o fim de um ciclo e o começo da restauração. As duas menções do 11º mês é o fim de um ciclo e o começo da restauração. Por isso eu estou dizendo, em nome de Jesus, que essa palavra caia sobre a tua vida e que todo cativeiro quebre-se. Por quê? Porque o cativeiro só vai quebrar quando nós fizermos menções, lembra? Memórias, os memoriais, levantando memoriais. Que memoriais? Os memoriais também são as recordações das palavras. Como que começou a restauração? Quando Daniel chegou e falou: Senhor, peraí, chegou o tempo. Eu estava lendo aqui, chegou o tempo. Tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de Israel. E ele começa a orar. Irmãos, qual é o problema?
O problema é que muitas vezes nós não lembramos, não trazemos as memórias, não fazemos as memórias, igual as memórias que nós temos, as memórias dos cativeiros, das coisas ruins, daquilo que não está dando certo. Aposto que está difícil, eu sei que está difícil, as coisas não estão fáceis para ninguém, mas a solução, a escape, a saída, a promessa do Senhor no meio de lutas, de trevas, a promessa do Senhor. Por isso, hoje, em nome de Jesus, que toda estrutura mental que trouxe todas as prisões, quebrem-se em nome de Jesus, seja destruído em nome de Jesus, seja rompido em nome de Jesus, e que você avance, que você entre nessas promessas que o Senhor já te deu, que esse seja um ano de resposta, na verdade, que esse seja um mês da resposta, soluções, cativeiros quebrados, soluções dadas à tua vida, que você possa avançar em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. E nós precisamos tomar isso e dizer, Senhor, nós precisamos da luz do Senhor que quebra todas as trevas. Amém? Eu quero mais uma vez parar por aqui. Mas eu quero que você coloque a tua mão na cabeça e diga assim comigo, meu Pai, todas as mentiras de Satanás, cada grade das prisões que são mentiras, ilusões e engano, que foram colocados na minha mente como verdade, eu quebro agora. As coisas podem estar ruins, mas para nós a solução, a resposta, a livramento, a escape. E eu proclamo que esse mês é o mês que o Senhor dará um basta em tudo que me fazia repetir ciclos. Esse é o mês, Senhor, que nós vamos avançar. Novos rumos. Esse é o mês que nós visionamos as nossas promessas. Esse é o mês que entramos para possuir as estratégias e tomar as nossas promessas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja só, no 11º mês, Moisés começa. E você parou para pensar que é no primeiro mês que eles entram? Então agora começa o vislumbre. Eu quero declarar que comece as boas notícias, que comece as más notícias sendo quebradas, que os cativeiros começam a ser destruídos, que as boas notícias começam a ser clareadas, que você comece a ver, visionar. Sabe quando você já começa a visionar? Sabe quando a luz vai, rapaz, o negócio vai ficar bom. O negócio vai ficar bom, o negócio vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom. Então, sabe assim, quando você já começa a visionar, visione, que vem agora as boas recordações e que venha na tua memória todas as promessas que o Senhor te deu. E eu quero declarar que cada palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida seja agora novamente levantado como uma memória diante de Deus. E essas palavras do próprio Deus sobre a tua vida começa a ser agora levantada diante dele, falando por você de novo. Que o teu nome seja mencionado todos os dias nesse mês, para que haja mais uma vez as memórias do avanço e das promessas que o Senhor estabeleceu para ti. Esse é um tempo que o Senhor quebra todas as estruturas e te dá luz para avançar, força para avançar, lembranças, memórias, palavras, inteligência e estratégia. Em nome de Jesus. Sejam felizes. Sejam felizes. Alegrai-vos, queridos. Alegrai-vos. Porque, com certeza, há resposta em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Agora vou postar todos os vídeos aí, em todas as playlists. Já está tudo prontinho. Então, só acessar lá e recebam em nome de Jesus. Até mais.